Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leone falando, retornando com o nosso curso de Físico-Química 2. Exatamente no final da aula anterior, nós resolvemos este exemplo, que é um exemplo onde nós tínhamos como objetivo calcular a variação de entropia de reação padrão. Na verdade, como eu já disse várias vezes, talvez seja a última vez que eu vou mencionar isso aqui, embora seja variação de entropia de reação, nós falamos entropia de reação. Melhor ainda, como aqui bolinha cortada, padrão, né? Então, entropia padrão de reação. Nós calculamos a entropia padrão de reação. Lembrando que é para a reação como ela está escrita, tá? Para o balanceamento, para os coeficientes estequiométricos que você está vendo na equação, na forma como ela está escrita. Então, nós calculamos a entropia padrão de reação para esta reação e vimos que o resultado foi menos 327 Joule por Kelvin por mol. Esta é uma reação espontânea. Desde que você tenha energia suficiente para romper, para vencer a barreira de ativação, que é uma pequena faísca, energia de ativação baixíssima para esta reação, o hidrogênio reage explosivamente com o oxigênio, formando água, certo? É uma reação extremamente espontânea. Mas tem alguma coisa errada, não tem? Nós vimos que para processos espontâneos, a variação de entropia é positiva. Nós calculamos uma variação de entropia negativa. Se a variação de entropia deu negativa e a reação é espontânea, tem alguma coisa errada, não é verdade? É de se suspeitar. É verdade. É de se suspeitar. Chama a atenção. Acontece o seguinte, que nós calculamos a entropia de reação. Nós calculamos a entropia de reação. Para fenômenos espontâneos, o que é maior que zero? É a entropia total. Então, nós temos que calcular a entropia total para daí avaliarmos se o processo é ou não espontâneo. Tá? Eu já estou antecipando para vocês que essa é uma reação espontânea. Então, ao calcular a entropia total, nós vamos observar que o resultado vai ser maior do que zero. Embora a entropia de reação seja menor que zero. Então, nós vamos atrás, nós vamos calcular a entropia total envolvendo esta reação. É o que nós vamos fazer a seguir. Então, olha só, para calcular a variação de entropia total ou a entropia total, como queiram, como eu já falei sobre essa forma de nós mencionarmos a variação de entropia, ao invés de falar variação de entropia, a gente fala entropia. Então, para calcular a entropia total, eu tenho que somar a entropia do sistema e a entropia das vizinhanças. Então, para calcular a variação de entropia total, eu tenho que somar a variação de entropia ocorrida no meu sistema mais a variação de entropia que ocorreu nas vizinhanças. Então, este é o segredo para avaliarmos bem, para você ver que quando um fenômeno é espontâneo, a variação de entropia total, então nós esperamos que a variação de entropia total seja positiva, seja maior do que zero, tá bem? Então nós vamos calcular a variação de entropia total e nós vamos ver que esta desigualdade é verdadeira, como nós veremos a seguir quando formos fazer o cálculo. Agora, temos que avaliar bem
o que nós já calculamos, né? Na verdade, calculamos na aula passada, na aula anterior. Nós já calculamos a variação de entropia no nosso sistema. A nossa variação de entropia no nosso sistema é a entropia padrão de reação, que nós já calculamos anteriormente. O nosso sistema é constituído pelo nosso meio reacional, certo? Nós tínhamos os reagentes que foram convertidos a produto, ok? E houve uma variação de entropia nessa reação. Então, nosso sistema é o meio reacional. Nós comparamos a entropia dos produtos com a entropia dos reagentes. Comparamos a entropia dos produtos com a entropia dos reagentes. Pegamos a entropia dos produtos e subtraímos da entropia dos reagentes. E o resultado foi esse, menos 327. Então, houve uma diminuição. Houve uma diminuição, por isso o sinal negativo. Houve uma diminuição na entropia do sistema. O que isso quer dizer? Que a entropia dos produtos é menor do que a entropia dos reagentes. Então, a entropia do sistema nós já temos. Já calculamos na aula anterior. Falta nós calcularmos quem? A entropia das vizinhanças, ou melhor dizendo, a variação de entropia nas vizinhanças. Tá bem? É o que nós vamos fazer a seguir. Então, minha pedra no sapato agora é calcular a entropia das vizinhanças, ou melhor dizendo, a variação de entropia ocorrida nas vizinhanças. Vou falar só entropia de vizinhanças, né? Então, calculando a entropia das vizinhanças. Como você acha que eu posso calcular essa entropia das vizinhanças? Bom, nós estamos diante de uma reação de combustão, a combustão do gás hidrogênio. Assim como qualquer outra combustão na química, você sabe que é um processo exotérmico. É um processo que vai liberar calor, é um processo que vai jogar calor para as vizinhanças. Então, quando as vizinhanças recebem aquele calor, vai ocorrer uma variação de entropia nas vizinhanças devido a essa absorção de calor, certo? Então, como foi uma das primeiras formas de se calcular variação de entropia que nós vimos aqui nas nossas aulas sobre este assunto? Foi que nós podemos dividir o calor envolvido no processo pela temperatura no qual aquele processo está ocorrendo. Então, basta dividir calor por temperatura. Então, nós temos que calcular a quantidade de calor que esta reação química libera. Tá? E como é que eu posso calcular a quantidade de calor que essa reação química libera? Ora, nós temos que resgatar os nossos conhecimentos de química geral. Tá? Aquela química geral que puxa mais para o lado da fisicoquímica, que é a chamada termoquímica. Como é que eu faço isso? Calculando a entalpia de reação, calculando o ΔH para esta reação. Em um processo muito semelhante, quando nós calculamos a entropia do nosso sistema, a entropia de reação, certo? Como que eu faço isso? Bom, simplesmente eu vou atrás da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes. Eu faço a subtração, pego a entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Aí eu vou ter o ΔH da reação, eu vou ter a entalpia da reação. O que é entalpia? O que é variação de entalpia, melhor dizendo? Que isso aí você vê na química geral, vê um pouco na fisicoquímica 1. O que é ΔH? Quem fez Fisicoquímica 1 no semestre anterior, tá fresco na cabeça isso aí. O que é ΔH? É calor liberado ou absorvido a pressão constante. Então, se eu calculo ΔH
desta reação, eu estou calculando o quê? O calor envolvido nesta reação, a pressão constante. Aí você vai me dizer, mas como que eu sei que é pressão constante? Olha, meu amigo, ou minha amiga, se a gente não considerar aqui que a pressão é constante, aí a coisa vai se complicar. O exemplo deveria nos fornecer meios para avaliar, para calcular essa variação de pressão, mas não disse nada. Então partimos do princípio que a pressão é constante. Além do mais, o exercício poderia dizer: essa reação foi realizada em ambiente aberto para a atmosfera, que aí a pressão é constante, não é verdade? A pressão do ambiente é a pressão atmosférica daquele ambiente. Se o meio reacional ocorre em vaso aberto, recipiente aberto para a atmosfera, quer dizer que a pressão é constante. O processo todo se realizou a pressão constante. Beleza? Vamos falar menos e fazer mais. Vamos embora calcular essa entalpia de reação, então. Então, pessoal, olha só. Para calcular a entalpia de reação, Rzinho de reação, bolinha cortada de padrão, então, entalpia padrão de reação. Como que eu faço? Faz o somatório das entalpias padrões dos produtos menos o somatório das entalpias padrões de quem? Dos reagentes. Produto menos reagentes. Não tem segredo. Onde eu vou encontrar esses valores? Tabela de dados termodinâmicos. Normalmente no final dos livros de fisicoquímica. Então temos que ir atrás desses valores, dessas informações. Aqui cabe esclarecer que, na verdade, essas entalpias padrões dos produtos, na verdade, são as entalpias padrões de formação, certo? Dos produtos. Entalpias padrões de formação dos reagentes. É assim que você pode encontrá-la nas tabelas de dados termodinâmicos, tá? E ao invés do H sozinho, pode aparecer o ΔH, pelos motivos que a gente já comentou. Chama de entalpia, chama de variação de entalpia, enfim, certo? Então, as entalpias padrões de formação dos produtos. Nós só temos um produto, que é a água líquida. Tá? Coeficiente estequiométrico dela, 2, tá? Então, 2 que multiplica a entalpia padrão de formação da água líquida. Bom, só temos um produto, água líquida, menos o somatório das entalpias padrões de formação dos reagentes. Nós temos 2 reagentes. O H2 gasoso, coeficiente estequiométrico 2, então 2 que multiplica a entalpia padrão de formação do H2 gasoso, mais o outro reagente, coeficiente estequiométrico 1, 1 que multiplica a entalpia padrão de formação do O2 gasoso, tá aqui. Aí, antes da gente ir lá na tabela de dados termodinâmicos, eu já posso dar uma especulada. Você lembra das suas aulas de química geral, né? Aí, lembrando lá das suas aulas de química geral, você lembra que a entalpia de formação aqui padrão do H2 gasoso é 0. E do O2 gasoso também é 0. Então isso vai facilitar nossos cálculos. Nós só vamos ter uma entalpia padrão de formação diferente de 0 para o produto água líquida. Então vamos dar uma conferida lá na tabela de dados termodinâmicos. Qual é a entalpia padrão de formação da água líquida? Aqui, peguei a minha tabela de dados termodinâmicos e nós temos aqui, ó, na segunda coluna da tabela de dados termodinâmicos, nós temos o ΔFH, que é a entalpia padrão de formação, tá? Como é que eu sei que é padrão se a bolinha não está cortada? Nós já comentamos anteriormente que o Atkins aqui ele deu uma escorregadinha, né, não usou a notação recomendada, mas que nos seus exercícios ele faz referência a esses dados aqui como padrão, ou seja, a pressão de um bar. E a temperatura aqui é 298,15 Kelvin. Lembrando que padrão tem a ver com o quê?
pressão, 1 bar. Temperatura pode ser qualquer uma, mas os dados aqui da seção de dados do Atkins referem-se a 298,15 Kelvin. Então, as entalpias padrão de formação aqui são dadas em kJ por mol. Então vamos lá procurar a água líquida, eu já deixei destacado aqui a água líquida, segunda coluna, menos 285,83. Essa é a entalpia padrão de formação da água líquida, ok? Então, se esse cara aqui é 0, esse aqui é 0, basta pegar 2 e multiplicar pela entalpia padrão de formação da água líquida, que nós já vimos o valor, menos 285,83. Quando eu faço esse produto, vai dar menos 571,66 quilojoules por mol, tá bem? Já vimos que este número aqui, o coeficiente, ele não possui unidades, tá? Já falamos disso na aula anterior. Então, se a entalpia padrão de formação está em kJ por mol vezes 2, continua sendo 2 sem unidade, continua sendo kJ por mol, tá bem? Então, essa é a entalpia de reação, a entalpia padrão de reação, tá? O que esse número quer dizer? Não basta saber calcular, tem que saber o que você está calculando. O que esse número quer te dizer? Esse número quer te dizer que a reação, da forma como ela está escrita, resulta em uma liberação, porque o ΔH é negativo, resulta em uma liberação de 571,66 quilojoules. Olha a interpretação. Toma cuidado com esse por mol aqui, tá bem? Você tem que tomar muito cuidado. Esse valor, esse menos aqui, tá? Esse menos quer dizer que a reação, como ela está escrita, libera 571,66 quilojoules de calor para as vizinhanças, tá bem? Ou seja, quando eu comparo a entalpia dos produtos com a entalpia dos reagentes, eu observo que a entalpia dos produtos é menor, há um déficit na entalpia dos produtos quando comparado com os reagentes. Aquele déficit, aquela entalpia faltante é o calor que foi liberado para as vizinhanças, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado. Não é por mol de água, tá bom? Não é por mol de água, é como está escrita a reação, tá bem? É para 2 mol de H2, é para 1 mol de O2, formando 2 mol de água, tá? Não é por mol de água. Isso aqui eu já falei, vai ficar mais claro na cinética química, por mol de reação, tá? Nós vamos ver um conceito chamado extensão de reação na cinética química, que eu creio que vai dar uma clareada aqui, tá? Então é para a reação como ela está escrita. Muito cuidado com isso. Então, 571,66 kJ é o calor liberado. Tá? A variação de entalpia é menos 571,66. Qual é o calor liberado? 571,66. Né? Não existe quantidade negativa de calor, por assim dizer. O sinal é só uma referência, liberado ou absorvido, de acordo, sob o ponto de vista do teu sistema. Tá? Você tem que imaginar que você está dentro do seu sistema, sempre. Tá? Então, pelo fato do sinal ser negativo da variação de entalpia, quer dizer que se você estivesse dentro do seu sistema, você ia ver esse calor saindo, tá bom? Esse calor sendo liberado. E se você estivesse lá nas vizinhanças, você ia ver esse calor sendo o quê? Absorvido. Joia? Então, o sistema libera esse calor, mas as vizinhanças absorvem esse calor.
Tá bem? Esclarecido, né? Eu espero. Seguindo, então, a entropia das vizinhanças, ou a variação de entropia das vizinhanças, é igual ao calor absorvido pelas vizinhanças dividido pela temperatura. O calor relacionado às vizinhanças sai do teu sistema libera, as vizinhanças absorvem aquele calor. Então, é positivo, dividido pela temperatura. Quem me falou que a temperatura é 298,15 Kelvin? Ninguém. Ninguém disse, mas está lá na tabela de dados termodinâmicos, que aqueles dados são válidos para a temperatura de 298,15 Kelvin, certo? K maiúsculo. Calor da reação, é o calor que foi liberado pela reação, 571,66 kJ por mol. Então, dividindo isso aí, nós vamos terminar com 1,9174 quilojoules por Kelvin por mol, tá? Coitado do meu K maiúsculo aqui, né? Tá todo esfuringado aqui. Então, esse K de quilo é minúsculo, esse K de Kelvin é maiúsculo, e está aqui a variação de entropia das nossas vizinhanças, tá? Essa é a variação de entropia das vizinhanças, joia? Então, vamos lá. Agora nós já sabemos a variação de entropia do sistema, já acabamos de calcular a variação de entropia das vizinhanças. Se eu quero a variação de entropia total, é só somar essas duas quantidades. Então, resgatando aqui a entropia do sistema, que é a entropia de reação, como já falamos diversas vezes, menos 327 Joule por Kelvin por mol, vou somar com a entropia das vizinhanças, que acabamos de calcular, mas olha o perigo. A das vizinhanças está em quilojoules. A do sistema está em joules. Então, devemos fazer a conversão para adicionar esses dois valores de acordo, ok? Fazendo as contas aqui, terminamos com uma variação de entropia total, ou seja, sistema mais vizinhanças, igual a 1,59 quilojoules por Kelvin por mol. Tranquilo? Então, é uma variação de entropia extremamente positiva, corroborando a nossa previsão anterior de que realmente a reação em questão é um processo espontâneo. Embora a variação de entropia do sistema seja negativa, ela é muito mais que compensada pela variação de entropia positiva das vizinhanças. Então, é um processo extremamente espontâneo. 1,59 quilojoules por Kelvin por mol. Então, é uma variação de entropia significativamente positiva. Então, trata-se de um fenômeno espontâneo. A combustão do hidrogênio é um fenômeno espontâneo, porque a variação de entropia total é positiva. Joia? Então, quando for decidir sobre espontaneidade de fenômenos, você tem que calcular a variação de entropia total, não apenas sistema, não apenas vizinhanças. Tem que calcular a variação de entropia do sistema e somar com a variação de entropia das vizinhanças. Detalhe muito importante. Joia? Tranquilo? Algumas perguntas podem surgir. Essa é a variação de entropia padrão? Sim. É padrão, por quê? Porque todos os dados termodinâmicos utilizados são para condições padrão, ou seja, pressão de um bar. Então, posso botar a bolinha aqui? Pode botar a bolinha cortada, não tem problema. E interpretando aí, sob o ponto de vista entrópico, o que esse valor quer dizer? Esse valor quer dizer o seguinte, que para cada Kelvin de temperatura, nós temos 1,59 quilojoules
de energia dispersa, tá? Devido à ocorrência desta reação química. Então, para cada Kelvin de temperatura, nós temos 1,59 quilojoules de energia dispersa devido à ocorrência dessa reação química, tá bem? E é por mol de água? Não, não é por mol de água. Vamos lá de novo, é como a reação está escrita. Cadê a reação? Está aqui a reação. É por mol de água? Não. Aquilo lá esse valor que nós calculamos é para 2 mol de água. É para 1 mol de oxigênio? Sim, é para 1 mol de oxigênio. É para 2 mol de hidrogênio? É. Então, aquele por mol, esse por mol aqui que sai na unidade, ele é extremamente traíra, hein? Tem que tomar cuidado com ele. Sempre tem que olhar a reação química, é para como a reação foi escrita, certo? É para 2 mol de água, é para 1 mol de oxigênio, é para 2 mol de hidrogênio, certo? Toma cuidado. Outra pergunta que pode surgir. Esse valor aqui que nós encontramos, ele é válido para a estequiometria da reação, como ela está escrita. Já enfatizei isso várias vezes, né? E se você quisesse para 1 mol de água? Aí é proporcional, é uma regra de 3 simples. Se isso é válido para 2 mol de água, então para 1 mol de água, X, tranquilo, não tem segredo, não tem mistério, tá bem?